Pode parecer estranho, mas o título da mensagem que eu quero trazer para vocês hoje de manhã, que orando e buscando a presença de Deus, tocou no meu coração para que eu falasse sobre esse assunto. E o assunto é Jesus Cristo. Então, o tema do sermão é Jesus Cristo. Os membros da igreja, quando buscam a presença do pastor, o chamam de Pastor Ricardo. É um título e um nome. Pastor, título, nome Ricardo. E ele foi abençoado pelo nome que recebeu. O nome que ele recebeu, Ricardo, é de origem germânica, da antiga Alemanha, dos tempos primórdios da Alemanha. Apareceu o nome Ricardo e ele tem essa origem germânica. Ele tem um significado muito forte. O significado do nome Ricardo é príncipe forte, rei corajoso, rei poderoso. Então, quando vocês chamarem o pastor Ricardo, vão saber que o nome dele é príncipe forte, rei corajoso, príncipe poderoso. O meu nome, Silas, vem da Grécia Antiga. E eu não fui tão bem agraciado como foi o pastor Aracaque no seu nome, pois o meu nome, vindo lá da antiga Grécia, é habitante das florestas. Então, quando alguém me chama de Silas, está sendo lembrado de habitante das florestas. Não fui tão bem abençoado como o pastor Ricardo, mas fui também abençoado. Assim, nós temos um nome e um título. E assim se dá quando nós nos referimos a Jesus Cristo. É a composição de um nome e de um título. A união de ambos, Jesus Cristo, é altamente significativa, porque a união de ambos traz o nome de Jesus Cristo. Quando nós falamos Jesus Cristo, o comum do pensamento no mundo cristão é a pessoa do Filho de Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Ele tinha o nome Jesus e o título Cristo, mas no desenvolvimento da igreja, ele ficou conhecido como Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. É a composição de um nome e de um título. Mas, no decorrer da história da igreja, a junção
de Jesus Cristo se cristalizou. E quando nós pensamos em Jesus, não temos como não complementar com Cristo, porque o nome dele é Jesus Cristo. E eu achei interessante porque, estudando sobre o assunto, até então, a junção do nome e do título era inédita. Nunca aconteceu na história a junção de um nome e de um título formando o nome de uma pessoa. Até então, sem precedentes. E eu pensei um pouco que mesmo depois de Jesus Cristo ter sido um nome ligado, tanto o título como o nome, e não há depois de Jesus Cristo, dentro da história, uma outra pessoa que realmente ficou com um nome acoplado ao título. Então, Jesus Cristo é uma união sem igual. A sua significância central é o objeto da nossa fé. Quando nós pensamos na nossa fé, a nossa fé está alicerçada, está fundamentada em Jesus Cristo, né? Essa é a base da nossa fé. Esse nome, Jesus Cristo, expressa a fé dos chamados cristãos. Então, Jesus Cristo é a junção de um nome e de um título. Agora, eu quero fazer uma cisão e pensar no nome Jesus, porque ele foi muito importante. Qual é o significado do nome Jesus? O significado do nome Jesus, como o significado do nome do pastor Ricardo, é príncipe forte, rei corajoso, rei poderoso. O significado de Jesus, e nós vamos ver que esse nome foi dado a ele por revelação divina antes da concepção. Então, o nome significa Javé, que é o nome de Deus. Muita gente usa o nome Jeová, mas esse nome nós sabemos, dentro da cultura cristã, que não é a expressão certa do nome de Deus. A expressão mais próxima do nome de Deus é Javé. Javé. E Jesus significa que Deus Pai é o socorro. Então, quando nós pensamos em Jesus, nós temos a certeza que Deus Pai é o nosso socorro. Em segundo lugar, o nome de Jesus é Javé, Deus Pai, que é a salvação. E salvação, nós normalmente nos referimos ao momento em que fomos alcançados pelo poder de Jesus Cristo
para a nossa transformação de vida, deixando a vida passada, dando um salto de qualidade e entrando numa nova vida, que é a nossa vida cristã espiritual. Mas quando nós falamos em Javé, Deus Pai, é a salvação, nós também temos aí, no conteúdo de salvação, de que Ele é a fonte da saúde. Saúde física, saúde psíquica, saúde mental e saúde espiritual. Eu tenho falado nas classes em que eu leciono de que há duas expressões: a salvação, que é exatamente a fonte, Jesus Cristo. Ele nos salva a cada momento da nossa vida. Cada vez que você tem uma transformação na sua vida para o crescimento em qualquer um dos aspectos, é Jesus como Salvador, Javé como Salvador da nossa vida. Em terceiro lugar, Jesus significa Deus Pai é nosso ajudador. Então, em Cristo Jesus, nós temos o nosso socorro, a nossa salvação e fonte de salvação constante. E aqui eu quero lembrar uma coisa muito importante que Paulo fala na carta aos Filipenses: eu fui alcançado por Cristo, para ver se de alguma forma eu consiga alcançá-lo. Então, a nossa salvação não é um ato pontilhar, ele é um ato pontilhar no momento em que nós entramos na fé em Cristo Jesus. Mas a partir daí nós temos saltos quantitativos, isto é, a cada dia que a palavra de Deus fala conosco, a cada dia que nós temos uma transformação, é a salvação que vem através de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus é o socorro de Deus aos seres humanos, humanidade como um todo. Então, vamos pensar em uma cirurgia. Uma pessoa que tem um problema e que precisa de uma cirurgia. E essa cirurgia acontece e essa pessoa é resgatada do mal. Quem faz isso? É o médico? Não, não é o médico. O médico é instrumento. Mas quem faz é Jesus Cristo. Cada salto quantitativo nosso é feito através de Jesus Cristo. Se você tem uma dor de cabeça e ela passa pela fonte de Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador da nossa vida. Então, a cada momento que a nossa vida é salva, ela é sempre salva através de Jesus Cristo. Ele é o meio
por intermédio de quem nós temos a outorga da saúde em todos os aspectos. O nome Jesus não foi escolhido pelo pai dele, nem foi escolhido pela mãe, mas o nome dele foi anunciado a seu pai em Mateus, capítulo 1, versículo 21, que diz o seguinte, Mateus, capítulo 1, versículo 25, antes da concepção de Jesus, o texto nos diz que o anjo falou com José e disse o seguinte: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Isso foi anunciado pelo anjo a José, falando para ele que o nome da criança seria Jesus. Em Lucas, capítulo 1, versículo 31, nós temos o seguinte: eis o anjo falando a Maria. Eu, quando penso no anjo falando a Maria, não foi um acontecimento como narrado na Escritura. Na Escritura está narrado o fato. Mas quando o anjo veio falar com Maria, ele não veio e não se apresentou, não começou a conversar com ela, um diálogo mais longe do que o que está escrito na Bíblia. Porque ele explicou para Maria o que haveria de acontecer. Então ela, na verdade, teria que compreender o que haveria de acontecer. E o anjo explicou para ela o que haveria de acontecer. E o anjo diz para ela o seguinte: eis que conceberás, em Lucas 1:31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, anunciado ao pai, anunciado à mãe, um nome novo, visto que nas famílias hebraicas, normalmente se dá o nome de um antecessor para o filho que nasce. Era um nome totalmente novo. Não havia ninguém na família de José, não havia ninguém na família de Maria com o nome de Jesus. Mas o anjo declara, tanto para José como para Maria, que o nome dele seria Jesus. Em Lucas 2, versículos 10 e 11, nós temos o episódio dos anjos e dos pastores. E aqui o anjo anuncia que o nome e o título e a sua soberania. O Salvador, o anjo diz, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
O nome Jesus está associado a Cristo em um novo nome. Ele é a promessa de um novo reino, um novo rei, novo sacerdote e um novo profeta. O que eu quero destacar essa manhã é exatamente aquilo que aconteceu no nascimento de Jesus. E o que Deus passou tanto para Maria, como para José e para os pastores, a respeito do nome Jesus. Cristo, se nós podemos desmembrar o nome de Jesus e Cristo, Cristo significa o Messias, que é em hebraico o ungido. E Cristo, no grego, é o ungido. Em português, quando nós falamos Jesus é o Cristo, nós estamos falando que Ele é aquele que foi colocado como ungido por Deus para o ministério dele. Então eu quero deixar com vocês essa palavra hoje de manhã, destacando a respeito de Jesus, que ele é um nome muito forte e que ele é o nosso Salvador em todos os aspectos, e que ele é poderoso para nos salvar em todas as áreas de nossa vida: área física, área psíquica, área mental, área espiritual. Ele é aquele que garante para nós a nossa salvação. Que Deus abençoe vocês. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar a nosso Senhor. Te adoramos.
Pode se sentar. Irmãos, só um último aviso aí, né? Muito breve. Hoje nós retomamos as aulas de EBDs nas suas salas. Então, hoje retomamos aí a rotina do ano letivo da EBD. Então, estão todos convidados a participarem aí dos estudos. E reforçando também que o pastor Silas Molochenko está ali no hall dos elevadores, né? Onde ele estará ali fazendo o lançamento, já fez o lançamento do seu livro, e quem tiver interesse, o livro é Uns, Outros, Aos. Crescimento da igreja através da mutualidade, do pastor Silas Molochenko. Então, quem tiver interesse, no hall dos elevadores. Fiquemos em pé para a oração. Deus Pai, nós lhe agradecemos do fundo do nosso coração, porque o Senhor enviou o seu Filho e lhe deu o nome de Jesus, que é o nosso Salvador a cada momento da nossa vida. Nós lhe agradecemos porque Ele é aquele que redime a nossa vida do pecado e é aquele em quem está alicerçada a nossa fé. E nós pedimos agora que a sua bênção esteja sobre cada um de nós e que nós, a cada momento de nossa vida, nos aproximemos mais da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E que agora a graça de Deus o Pai, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com cada um de nós, de agora para todo sempre. Amém.